Olá, saudações a todos. E nós vamos estudar agora, eu vou apresentar a ideia do triplo efeito da exposição interventiva e a questão da reintervenção. Reintervenção. Veja só, nós já conversamos em outro vídeo sobre o ponto E da escada abstêmia. No ponto E da escada abstêmia, que é a antessala do processo de abstinência, então é antes do início da própria abstinência, ocorre a intervenção. Então existe aquela intervenção clássica que a pessoa chega em casa depois de ter passado vários dias ou semanas utilizando drogas ou álcool, e aí quando ela entra em casa, a família está lá toda reunida, esperando essa chegada desse ente querido que estava usando drogas. E aí, quando essa pessoa entra em casa, vê a família reunida e a família coloca as cartas na mesa. Diz: ó, não tem mais condição, não dá mais para continuar nessa condição. E aí explica tudo o que está acontecendo. Aí tem aquela técnica da carta de intervenção e tudo mais, né? Nós, no ponto E, falamos sobre isso. Também falamos naquele vídeo sobre essa exposição ser real, falsa, e sobre a autoexposição. Isso tudo está naquele vídeo. Então, quando a pessoa, quando ocorre o inverso, é, o adicto, né, no caso, ele não é abstêmio ainda. Então, quando o adicto chama os seus familiares e apresenta a adicção a eles, nós teríamos a autoexposição interventiva. Então, ela é mais interessante que a heteroexposição, quando os outros apresentam essa exposição, ela é mais interessante, essa autoexposição, porque ela representa já um pedido de ajuda e, ao mesmo tempo, o reconhecimento, o autorreconhecimento da adicção. Enquanto que na heteroexposição, quando os outros apresentam a adicção ao adicto, quando eles dizem que não aguentam mais, quando eles fazem esse movimento, muitas vezes essa pessoa ainda demora muito tempo para reconhecer esse problema. Ela ainda não reconhece, né? Bom, isso tudo está lá no ponto E com muito mais detalhes. Agora o que nós vamos falar agora é sobre o triplo efeito dessa exposição. Então, após todo aquele, a gente chama de teatro, né? Aqui é um termo técnico, é um teatro de operações, é um teatro da vida real. Então, naquele teatro, naquela cena onde tem os familiares dessa, que a gente chama daquela família nuclear abstêmia, que é a família que vai fazer parte, são as pessoas que vão fazer parte do processo de abstinência, né, do ente querido que está envolvido nesse problema da adicção. Então, aqui a gente vai apresentar nesse vídeo o triplo efeito daquela exposição. Quando aquela exposição ocorre, qual a finalidade dela, quais são os efeitos que ela gera, certo? Então, essa exposição toda, que é um momento muito traumático na vida de todos os envolvidos, né? Tanto que, infelizmente, a nomenclatura atual, ela utiliza a terminologia de codependentes. Bom, na abstemiologia, como a gente estuda abstinência e a gente vê pessoas com 15, 20, 30 anos de abstinência, a gente não chama os familiares de codependentes, a gente chama eles de coabstêmios. Inclusive, muitos familiares nunca participaram do processo de drogadição do seu ente querido, então não tem como chamá-los de codependentes. Então, eu vou citar assim, ó, tem um caso de um abstêmio que tem por volta de 20 anos de abstinência e está casado há 10 com a segunda esposa. E essa segunda esposa, ela nunca participou da drogadição do marido. Então, ela prefere ser chamada, né, eu conheço ela pessoalmente, e ela prefere a denominação de coabstêmia. Ela não quer nem ouvir a palavra codependente, já que ela nunca viu o marido dela ingerir drogas ou álcool. Na verdade, quando ela conheceu ele, ele já estava 10 anos em abstinência, né? Bom, esse é um dos aspectos. O triplo efeito da exposição interventiva,
ela nos diz o seguinte: naquele momento da codependência, lá da adicção, lá naquela situação, para que serve a exposição? Qual a finalidade dela? Bom, primeiro a gente vai ter que identificar que existe um processo de adicção, quem é o adicto e o que será feito. E esses são os três grandes perguntas que se faz. Existe um processo de adicção, quem é esse adicto e o que nós podemos fazer para solucionar isso, tá? Então veja só, as respostas dessa pergunta fazem parte desse efeito. Então olha só, o primeiro efeito é reconhecer ou auto-reconhecer a existência desse processo de adicção. Então é quando a família diz: nós não aguentamos mais a vida que você leva porque você está estragando a sua vida, você está junto dessa autossabotagem que você está fazendo na sua vida, você está prejudicando a nossa vida também. E nós não queremos ver mais você sofrendo desse jeito e nem queremos sofrer mais com você. Então, nesse momento, nesse tipo de diálogo entre os familiares e o abstêmio e o adicto, né, porque ainda é adicto, tá, estão reconhecendo a adicção. Os familiares reconhecem com mais facilidade. O adicto, muitas vezes, ele demora muito para reconhecer, em alguns casos, nunca reconhece. Tá? Aí é o ponto importante já da autoexposição interventiva. Quando o próprio adicto chama os familiares, né, ele mora em outra cidade, ele chama os familiares vão até lá e ele apresenta a adicção. Diz: oh, não aguento mais. Então, nesse caso, não aguento mais viver, né, como adicto. Então, nesse caso, ele já tem um passo à frente nessa largada, né? Ele já está mais adiantado, porque ele já reconheceu o problema. Na heteroexposição ainda vai demorar um pouco para o adicto reconhecer o problema. Mas o importante é que nesse primeiro momento alguém já reconheceu, tá, o problema, ou os familiares e quem sabe também o próprio envolvido, né, na adicção. Bom, esse é um momento que se reconhece o que a gente chama de homoadicto, tá? Então eu vou agora pular aqui direto para a escada. Então olha só, a gente está falando aqui desse ponto, do ponto E. Deixa eu acertar a escada. Pronto. A gente está falando desse ponto aqui, ó, do ponto E da escada, tá? Então aqui o que eles querem, todos os atores aqui, é reconhecer essa adicção, é reconhecer isso aqui, reconhecer o homoadicto. Depois que inicia a abstinência do ponto F, até cerca de 2 ou 3 anos de abstinência, ou até o ponto X, mais ou menos, né, nós temos aqui aquele período do choque de realidade, e aqui nós temos alguém que precisa ficar na abstinência. Então nós temos o homo abstemius coacto. Depois do ponto X da abstinência, depois que a pessoa se percebe que vai ficar na condição de abstêmio o resto da vida e deseja isso, ela se torna um homo abstêmios voluntários. Tá? São os três grandes classificações que tem do homo. Então a gente classifica como homo addictus, homo abstêmio coacto e homo abstêmio voluntários a partir do ponto X. Tá? Então, nesse momento da intervenção, o que os familiares estão fazendo é reconhecer a adicção, é reconhecer que existe esse homo adicto, tá? Reconhecer um ser humano que está envolvido no processo de adicção. Tá? O ideal é o autorreconhecimento, porque é ele que precisa sair disso, né? Mas esse autorreconhecimento ainda demora. Bom, o segundo efeito é identificar quem está passando pelo processo de adicção, quem são os envolvidos. Então, nesse momento, é importante assim, não é identificar apenas o adicto, mas normalmente são as pessoas que vão fazer parte desse processo de abstinência que vai, esperamos, né, que venha. Então, essas pessoas a gente chama de família nuclear abstêmia. Essa família nuclear é importante nesse momento identificar também quem são esses membros. Tá? Por óbvio, vão mudar. E normalmente vão diminuir conforme os conflitos aumentem, a dificuldade, né,
permanecer em abstinência. Então é normal que no momento da intervenção tenham 5 pessoas, depois de 10 anos, no momento da intervenção tem 5, 6 pessoas, mas depois de 10 anos vai ter uma, 2 pessoas no máximo que fazem parte desse processo todo, né? Tá? A não ser que ele já consiga, né? Seja aquele abstêmio que nunca recaiu, nunca recaia, e que inicia a abstinência e não pare mais. A gente chama de abstêmio never relapse, né? Que nunca recaiu. Tá? Bom, o terceiro efeito, o segundo é identificar, o primeiro é reconhecer, o segundo é identificar, o terceiro é tentar sanar. Então, a finalidade daquele momento da intervenção, o triplo efeito da exposição interventiva, é reconhecer, o auto-reconhecer, né? Aí já estaria mais adiantado, o problema, identificar quem vai participar desse problema, da solução desse problema, né? E tentar sanar, criar as opções para resolver isso. Então, nós vamos interná-lo, nós vamos levá-lo num grupo anônimo, ele vai ser acompanhado de alguém até um grupo anônimo e por aí vai. Vamos arranjar um terapeuta, um psicólogo, seja lá o que for ali naquele momento da exposição interventiva, que é eu tentar sanar. Então, naquele momento da primeira, normalmente ocorre na primeira internação, tá? Mas nesse momento nós vamos reconhecer, identificar e tentar sanar. Então a gente diz que esse é o triplo efeito de exposição interventiva. É uma fórmula chamada reconhecer, identificar e sanar, tá? Bom, além disso, nós temos um outro problema aqui, que é a questão da reintervenção. Então, o que é a reintervenção? A reintervenção é quando aquele ponto E da escada abstêmica, ele ocorre outras vezes, várias outras vezes. Então, o que acontece? Não estamos daí diante do abstêmio never relapse, o abstêmio que nunca recaiu. Então, houve a intervenção, iniciou o processo de abstinência, a pessoa recai. Nova intervenção, inicia o processo de abstinência, a pessoa recai. Nova intervenção, inicia o processo, e assim vai. Então, essa é a reintervenção. Na reintervenção, novamente, nós teríamos reconhecer, o problema do reconhecer, do identificar e do sanar. Bom, o problema aqui é que o reconhecer já ocorreu dos familiares, mas não reconheceu, mas não do adicto. Então, a pessoa que está recaindo, ou o abstêmio que está recaindo, ele não auto-reconheceu ainda a necessidade de ficar em abstinência, apenas os familiares. Então, esse é o primeiro problema da questão da reintervenção, que não houve o está havendo a reintervenção porque não houve o auto-reconhecimento da adicção por parte do abstêmio, né? Bom, segundo é identificar os atores. A cada reintervenção, o número de atores ali, das pessoas que participam dela, diminui. Né? Então, uma pessoa que teve 10 reintervenções, ela já tem 2 ou 3 familiares no máximo que estão ainda tentando participar de todo esse drama, né? Porque é um drama, é uma complexidade ali, são muitos sentimentos envolvidos, é complexo demais, tá? Bom, reconhecer, identificar e o sanar também não está resolvendo, né? Então, por que não está resolvendo? Porque se tivesse sanado, ele não teria nova reintervenção. Então, na questão da reintervenção, na verdade, a gente identifica que não houve auto-reconhecimento, por isso está havendo a reintervenção. Não houve. Pode ter havido mudança na parte dos familiares da família nuclear, da abstêmia, que faz parte dessa reintervenção. Ali no identificar já pode ter alteração nisso. E no tentar sanar sempre vai ter alteração, né? Então, se o abstêmio recaiu, então interna ele em outro lugar. Se ele recaiu, agora faz ele fazer tal coisa. Ele recaiu e assim vai. Esse tentar sanar constante, né? Cada reintervenção tenta sanar de algum jeito de novo. E aí começa aquelas questões que os terapeutas, os psicólogos atuam muito bem nessa área. Os profissionais são extremamente preparados para tentar ajudar todos os envolvidos, né, nessa fase da reintervenção, para que não se entenda internamentos em comunidades ou em clínicas, mas não se entenda que esses internamentos são punições, tá? Porque às vezes ocorre de querer internar para punir o familiar.
né? Mas esse momento é extremamente delicado, tá? Do ponto de vista da abstemiologia, para que serve essa reintervenção? Ela serve para reconhecer, identificar e tentar sanar o problema. É só para isso. Agora, tudo que ocorre, todo aquele drama que ocorre naquele teatro de operações ali, isso é o que eu posso recomendar agora, do ponto de vista pessoal, meu, né, apenas como estudioso do assunto, né, e também, né, como quem já passou por várias situações dessas, o que eu posso recomendar é que nessas reintervenções, ou mesmo no ponto E da exposição interventiva ainda, no primeiro exposição interventiva, que o que eu recomendo é que tenham profissionais junto. Né? Eu recomendo que tenha um terapeuta que participe desse momento, que tenha um psicólogo, né? Tem que ter alguém de fora, tá? Porque a família não sabe o que fazer, ela está desesperada, está precisando de ajuda. Então, eu recomendo sempre ajuda técnica, é fundamental, tá? Alguém que tenha passado por isso, que possa participar ali da exposição interventiva para tentar diminuir os impactos que tudo isso causa, né? Bom, essa era a ideia que eu queria passar do ponto de vista da abstinência. A intervenção interventiva ela tem um triplo efeito que vai ser reconhecer, identificar, tentar sanar, e cada reintervenção é mais impactante, mais desgastante, diminui a parte da família que deseja participar, tentar participar do processo de abstinência do seu ente querido, né? Bom, era isso que eu queria falar sobre o tema. O material está disponível. Eu recomendo fortemente para os familiares que tiverem interesse, né? Esse é um vídeo mais dirigido mesmo aos coabstêmios. Eu recomendo que assistam o ponto E, o vídeo do ponto E, tá? E procurem o material. Ele normalmente está disponível no meu site, tá? No site da Abstemiologia, tá? Muito obrigado a todos aí.